Meus caros, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Levi e no vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho mais sobre o contexto no aprendizado de idiomas e o quão fundamental é o contexto mesmo. E bom, o que seria o contexto? Quando uma criança aprende um idioma, quando ela está aprendendo ali, bem pequena, e escutando as palavras da mãe, do pai, ela está inserida em um contexto real, as coisas possuem valor para ela. Ela correlaciona aos objetos os sons que ela escuta. E dessa forma ela vai aprendendo. Porque existe uma necessidade de comunicação natural do ser humano. E a linguagem vem justamente como uma ferramenta para essa comunicação, para essa necessidade. E a criança, ela, por exemplo, a mãe aponta para algum objeto e fala alguma coisa, ela correlaciona aquele som àquele objeto. E aquela palavra, aquele som tem uma carga de realidade, porque ela aprendeu aquilo em um contexto real. Bom, e por que que o contexto ainda é importante, mesmo para nós, depois de crescidos? Porque nós basicamente funcionamos da mesma forma. Nós não mudamos. E o contexto para nós traz uma carga, uma importância muito grande. Justamente porque nós gostamos daquilo que é real, daquilo que de fato tem utilidade para nós. Nós amamos realmente isso e nós aprendemos e compreendemos com muito mais facilidade. E, bom, venho aqui dizer a importância agora do contexto literário. E eu amo literatura, claramente eu vou conectar os dois assuntos. E eu não preciso nem conectar, já são assuntos conectados. Bom, literatura e idioma. Literatura nada mais é do que a exposição, a descrição dos dramas humanos e dos dramas do mundo, certo? Um bom escritor, o que que ele faz? Um bom romancista, o que que ele faz? Ele verte ao papel os dramas interiores do homem. As suas alegrias, as suas tristezas, as suas paixões, os seus ódios. Isso é boa literatura. E bom, estudando um idioma com literatura, o que acontece? Você primeiro está estudando a cultura daquele idioma, você está estudando a história daquela nação, daquela língua, você está estudando a natureza humana de uma forma mais ampla, de uma forma profunda, pela ótica daquele país, e você está estudando o idioma em si, na sua mais bem escrita forma, certo? Que é em boa literatura, boa prosa e boa linguagem poética também. E, bom, literatura, estudar idiomas com literatura traz esse benefício. Esse não, esses benefícios, no plural. E o que eu queria basicamente com esse vídeo era apontar para isso. Como eu estava dizendo, no estudo de francês, depois de um tempo, eu me cansei, basicamente, de estudar por diálogos convencionais de vida social moderna, diálogos curtinhos que não possuíam muita profundidade e que não tinham carga cultural, não tinham peso real da necessidade humana por conhecimento, certo? Eram diálogos que estavam ali apenas para existir, para que houvesse motivo para ter francês naquelas páginas, para ter inglês naquelas páginas. E chegou um momento no estudo de francês que eu me cansei desse tipo de material. E eu, de fato, comecei a ler livros, comecei a ler romances, comecei a ler contos. E um dos meus autores favoritos, Alexandre Dumas, o livro que eu escolhi para ler, o primeiro livro que eu li em francês, O Conde do Monte Cristo. Um livro que eu já tinha lido em português, e eu decidi iniciar um estudo-leitura dele em francês. E, meu Deus do céu, foi extremamente difícil no princípio, extremamente difícil. Era uma linguagem mais rebuscada, era um francês literário. Então, claramente, era algo que requeria mais paciência, maior calma, maior compostura. Mas era sempre muito prazeroso. Por quê? Porque eu estava lendo e aprendendo francês com histórias, certo? Com um drama humano. E isso nos cativa enormemente. Nós temos uma natural tendência a histórias, a gostar de histórias e a amar contos. Sejam contos mais reais, contos mais fantasiosos, o ser humano ama uma realidade inventada. E, bom, é muito prazeroso. É muito prazeroso estudar um idioma estudando a literatura, porque não apenas vai a literatura, vai toda uma cultura. E depois do princípio, depois que eu comecei a estudar O Conde do Monte Cristo, e depois dos primeiros meses de sofrimento, eu percebi que a leitura foi ficando mais fluente, mais fluida. Por quê? Porque eu fui memorizando mais palavras, palavras que estavam em contextos, no contexto do livro, daquele romance. E
eu fui percebendo que o meu aprendizado ganhou um outro caráter. Era mais prazeroso, era bom, eu ficava ansioso para ler o próximo parágrafo, para estudar o próximo parágrafo no outro dia, e tudo isso me motivava. Eu quero fazer, por exemplo, um capítulo por mês. Eu quero entender um capítulo inteiro por mês. E me dava esse tempo. E ia, estudava aquele capítulo inteiro, anotava cada palavra, cada expressão, cada coisinha, aproveitava da história, aproveitava de toda a cultura que havia naquela história. E bom, é isso que recomendo hoje. É isso que eu tenho para dizer no vídeo de hoje. Literatura no aprendizado de idiomas eu acho que é algo fundamental, tanto pela carga cultural que isso vai adicionar, quanto pela facilidade com que você vai estudar o idioma, porque fica muito mais fácil aprender em contexto, aprender com essa base sólida. E eu percebo que isso falta no ensino de idiomas atual, no ensino de idiomas moderno. Basicamente, ninguém nunca sai do método de diálogos de vida social banal, moderna. Não sai disso, não passa disso. E não que seja algo ruim, mas eu sempre senti a necessidade de algo a mais. Não é possível que o francês se resuma a isso. E claramente não. Foi uma maravilha quando eu comecei a ler esses livros, essa literatura, essa coisa toda. E é isso que eu vos indico, meus caros. Eu espero que vocês tenham gostado. Ainda haverão muitos vídeos falando sobre literatura. Eu ainda farei vídeos didáticos de francês, de inglês, explicando algum trechinho literário. Vai ser muito bom. Se você tem interesse nesse tipo de coisa, fica aqui no canal, você não vai se arrepender. E bom, pessoal, é basicamente isso. Fiquem bem e até um próximo vídeo.